Então, o que eu vejo na minha memória, assim, não é uma memória, mas eu imagino como era Bom Retiro do Sul antes da Eclusa. Isso sempre vem, assim, quando falar do início de Bom Retiro, quando surgiu, né, e nem era a nossa cidade, quando surgiu lá atrás como vila, como local, e eu me pergunto também, o que seria, por exemplo, Bom Retiro sem Eclusa? Como ele seria? Será que não seria um município ainda melhor do que é hoje? Esse é um questionamento. A gente adora essa Eclusa. Ela é o nosso ponto turístico, é uma referência nossa, é uma referência para o Vale. Mas era tudo bem diferente. O funcionamento das coisas era completamente diferente aqui. Como era essa navegação? E nós temos história disso, né? E quem pode contar essas histórias são as famílias daqui, são as pessoas mais de idade daqui, é buscar informações através de registros que se tem, registros fotográficos, algumas coisas escritas. E a gente deu um início disso, né? Aqui no nosso período, acho que a gente deu o pontapé inicial para contar melhor a história de Bom Retiro. É o que a gente tem feito nesse trabalho dentro da cultura e do resgate, né, dessa origem, né, do nosso povo, da nossa cidade. O primeiro colonizador oficial foi um português que veio direto de Portugal, do continente, e trouxe consigo, né, negros escravizados. Depois, mais tarde, vieram os alemães, teve também os açorianos da região de Taquari que vieram mais tarde, que eles não são os colonizadores oficiais. Vieram os alemães, os açorianos, os italianos, que foram descendo de regiões próximas aqui de Bom Retiro do Sul, porque na época o único meio de deslocamento e comércio, transporte para comercializar os produtos era através do rio. Teve alguém que brincou que a 386 era aqui, o pessoal vinha, descia por Bom Retiro do Sul, na estrada de chão que tinha na época, para poder direcionar para Porto Alegre as suas mercadorias através das embarcações, né? Então, a origem se deu com o português, que são registros oficiais de terras. Até existiam outras pessoas que também eram mencionadas, por exemplo, o Silva Jorge, que diziam que já tinha propriedade naquela região hoje onde é o Faxinal do Silva Jorge. Só que oficialmente o que nós temos pesquisa é do João da Silva Ribeiro Lima, depois ficou só intitulado João da Silva Ribeiro. E toda essa família Ribeiro, ela foi crescendo, né? Foi evoluindo, foi se estabelecendo em Bom Retiro e se tornou bastante numerosa e faz parte da história do município até hoje. Sobre a origem do município, né? Que foi através de uma sesmaria. E eu sou descendente de 6ª geração do sesmeiro João Ribeiro da Silva. E então essa história eu considero ela muito importante porque nós podemos estudar a história do Rio Grande do Sul através dela e também muitos aspectos da história do Brasil que podem ser estudados a partir da formação do povoado de Bom Retiro do Sul e depois também do povoado, que entra a mudança dos meios de produção, né? Se nós formos pensar através dos meios de produção, do trabalho escravo, dos donos da terra com os seus os que arrendavam as terras, ou nem era isso, moravam e tinham uma quantidade, doavam uma quantidade. Depois, pelas relações de trabalho, dos pequenos empreendimentos, das pequenas fábricas, que depois começaram a ter funcionários, e aí já se vê todo o processo da mais-valia sendo trazido. Então, assim, tu pensar a história de Bom Retiro do Sul, tu consegue repensar a história do Rio Grande do Sul através das grandes fazendas e também traz também todos os eixos da história do Brasil. Tem toda uma história
com os ribeiros, que então eram mais a formação, a delimitação do território de Bom Retiro do Sul, foi feito por esse ribeiro. Depois, com a chegada dos alemães e dos italianos, então a constituição do povoado, porque eles foram estabelecendo seus armazéns, porque as mercadorias eles não podiam vir com as carroças e largar à beira do rio, ou vir com a mercadoria de Porto Alegre e largar à beira do rio até que chegassem os carroceiros, né? Então eles foram criando os armazéns para poderem ir fazendo os depósitos dos produtos. E aí ali foram vindo as construções e o crescimento, e as pessoas vieram residir em Bom Retiro por conta de que aqui era o principal centro né, de logística, vamos dizer assim, do comércio da região. Eu percebo algo que já vem acontecendo há algumas décadas, né? O município surgiu em função da navegação, isso todo mundo sabe. A gente tem aqui na Cidade Baixa ainda resquícios dos antigos armazéns que serviram, né, na época para transporte, para gerar economia das pequenas agroindústrias familiares de Bom Retiro do Sul para transportar seus produtos a Porto Alegre e assim trazer produtos também. Não diferente da situação que o país inteiro sofreu na década de 70, onde o Brasil já tinha uma forma sustentável para o transporte, que era o transporte fluvial, o país investiu para a atração de grandes montadoras também nas autoestradas, né? Então, a gente percebe que o crescimento da cidade aconteceu em direção a 386. Hoje, todos os municípios querem ter uma testada, estão investindo, né, em função da própria logística, nas testadas com as autoestradas. Isso aqui também para a gente acontece, né? E, na minha opinião, é o que ocasionou o esvaziamento, talvez, aqui da Cidade Baixa, se é assim que se possa dizer. Eu penso que é possível para a gente evitar que isso aconteça, né? Tivemos aí, mesmo com o trabalho do Patrimônio Vivo, 2 eventos, em setembro de 23 e maio de 24, que foram as enchentes que historicamente atingem a Cidade Baixa. Então, de que forma a gente vai tratar isso de agora em diante? São eventos que nunca aconteceram nessa envergadura, porém existe uma palavra que se chama resiliência, né? Existem formas da gente sim poder utilizar o patrimônio. A gente, claro, não conta com eventos catastróficos todos os anos, ninguém espera isso, né? Ao menos são as previsões, mas de alguma forma esse patrimônio cultural ele deve ser utilizado. Ele nem que seja ao menos para que as pessoas conheçam o que aconteceu, conheçam a história da origem do município que foi na Cidade Baixa, e claro que a gente possa pensar aí, inclusive, né, isso interfere diretamente no desenvolvimento do município, até porque se considerou todos esses aspectos para o plano diretor, né, que é um planejamento que se faz a médio e longo prazo, que vai prever o desenvolvimento do município. Um povo, para se referir à cultura, ele vem de uma história, né? E a história de Bom Retiro é uma história muito bonita. É uma história de 60 e poucos anos, né, que nós estamos aí, e que na qual hoje eu vejo que nós temos muitos traços culturais de várias etnias, e que mesclaram aqui e conduziram o andar do município no decorrer desses mais de 60 anos de emancipação, né? Tudo aquilo que lá no início foi plantado, tentando conservar, sabe, e enfatizar como princípios, sabe, da convivência aqui. Nós temos todos os traços culturais aqui que a gente deve preservar. Eu digo tanto da questão arquitetônica, a questão dos nossos espaços aí no interior do município também, a questão de uma tradição já na tradição nossa mais regional, gaúcha também, que é muito presente aqui. Nós temos também a questão de danças, sabe? A questão do nosso carnaval, nossa escola de samba, que é renomada, se mantém viva, né? Então são traços culturais que a gente deve preservar e tentar sempre alavancar para que ela permaneça sempre viva, né?
e que essa nossa juventude que está vindo agora, né, eles possam ter conhecimento de tudo aquilo que andou para chegar até esse momento, né, o desenvolvimento, tudo aquilo que já aconteceu, de hoje dizer que Bom Retiro está nesse patamar porque tudo houve passo a passo, plantações, né, sabe, de momentos, sabe, assim, ó, de pessoas que se dedicaram, de pessoas que estão aí para preservar as coisas, né. Então, acho que isso é fundamental para que as gerações futuras possam ter um aprimoramento maior ainda do que está tendo hoje, mas que esses traços de hoje sejam conservados para servir de pontapé inicial, digamos assim, ou até mesmo para dar andamento daquilo que até então foi construído. Bom, vocalmente falando, hoje nós temos duas grandes iniciativas que são o Coral Municipal e o Grupo Vocal Sementes do Amanhã. O grupo vocal é formado por crianças da rede municipal e estadual, né, da rede pública, e o coral municipal é formado por pessoas da comunidade. O Sementes do Amanhã hoje conta com 27 crianças que participam, são crianças do ensino fundamental, né, como eu disse, de várias escolas da cidade, e o coral municipal é formado por 17 integrantes. É uma transformação assim de dentro para fora, que acontece não só neles, mas também nas famílias que estão presentes junto, né? Tanto nas crianças quanto no coral municipal. Não há como não integrar as famílias, né? E eu percebo, de uma forma geral, eles muito mais dedicados e disciplinados, inclusive nas suas tarefas diárias, estando ali presente, ensaiando e cantando dentro do coral. Eles cantam assim um estilo bem variado, né? A minha formação é formação clássica, mas eu vejo assim que a formação clássica é a base para então a gente inserir outros estilos, né? Como a MPB, como a própria música gospel, como a música infantil mesmo, né? Falando das crianças. Então eles têm, o meu trabalho com eles é uma base clássica, né? De alguma forma eles cantam em latim, cantam em línguas mais sacras, para então a gente abrir esse leque para outras vertentes musicais. Percebo o público extasiado, assim, né? Em termos de emoção. É algo diferente para eles, né? Aqui em Bom Retiro do Sul é uma experiência que eles não estavam tão acostumados, apesar do coral municipal já ter uma história aqui. E eles, assim, o público fica repleto, eles pedem mais apresentações e saem muito felizes em relação ao que eles assistem. O futuro é longo agora, assim, eu acho que a gente tem uma caminhada, a gente está começando, né? Tanto o Sementes do Amanhã quanto o Coral Municipal, eu vejo assim, a gente iniciando um trabalho sólido, né? Um trabalho que está enraizado na minha prática musical, na minha história musical, o que eu ensino para eles é isso. Então eu acho que a gente está iniciando e é uma vida longa, tanto para os Sementes quanto para o Coral Municipal, independente se for comigo ou não no futuro. Eu percebo assim que eles já criaram uma identidade, eles já se reconhecem, né, como uma identidade, uma entidade cultural. Então, a partir daí, eu vejo que eles vão permanecer por muitos e muitos anos. A trajetória começou em 81, né? Já são lá 44 anos, né? Ali começou um trabalho com uma formação de um grupo que estava vinculado à prefeitura para tocar comícios, né? Assim começou a história de como tocou. Eu já participei em 82, então no ano seguinte eu já comecei tocando trombone, eu já tinha 16 anos naquela época, né? E aí dali para cá a gente fez todo um trabalho então de musicalização com instrumentos, né? Instrumentos musicais de sopro. Então inicialmente ela começou como banda municipal para tocar os comícios, depois em 83 ela foi oficializada. Então oficialmente a orquestra ela existe há 42 anos, né? E aí dali para cá, de 83 até 2006 ela era conhecida como banda municipal. E sempre com aquele estilo retreta, assim, o instrumento de sopro e acompanhamento de bateria. E aí em 2006 a gente transformou em orquestra. Aí entrou instrumentos de acompanhamento, teclado, baixo, guitarra, bateria. Deu uma outra cara, a gente aumentou o número de músicos também na época. Então ela passou a se chamar Orquestra Municipal, de 2006 para cá. Mas é toda uma trajetória já de 44 anos dentro da história de Bom Retiro. Então ela já faz parte do povo, né? Tem toda uma caminhada que começou em 2001 com a Banda Jovem, que também era um grupo criado pela Associação da Banda Municipal, inclusive a Orquestra Municipal hoje, a Orquestra Jovem também é mantida pela Associação da Banda Municipal, que é uma associação
jurídica para esses fins, né, de manter a cultura, instrumento de sopro, de música instrumental e vocal. Então ela teve essa caminhada como banda jovem, depois parou um tempo, e agora em 2004 a gente retomou como orquestra jovem. Foi comprado instrumentos, foi feito um traje para a gurizada, e a comunidade ela aceitou isso com bom grado, e a gurizada veio e estava com vontade de fazer uma coisa diferente. E hoje nós temos um grupo assim de 30 crianças e adolescentes dentro desse trabalho da Orquestra Jovem, né, que é um orgulho para Bom Retiro. Olha só, as pessoas que participam tanto da orquestra como do coral, ou de um grupo de dança, ou de um teatro, elas fazem a cultura de um povo. Então, o Bom Retiro hoje ela tem uma diversidade muito grande de cultura, de expressões artísticas, né, além da música, que é da orquestra, também outras. Então, isso faz parte do crescimento de um povo, né? Assim como numa família tem várias pessoas dentro de uma família, dentro do grupo da sociedade, como o Bom Retiro, nós temos vários grupos. Então, a Orquestra Jovem e a Orquestra Municipal estão inseridos na parte musical. Então isso faz parte da cultura do nosso povo, né? É uma maneira do povo se expressar através da cultura na música, né? Mas assim também tem a dança, tem a arte do canto, do carnaval, né? E a música gaúcha, as suas maneiras de expressão. Então a música instrumental é uma maneira, né, de se expressar dentro da cultura do nossa cidade. Então eu vejo isso como algo que faz parte do nosso povo. Todo o início desse trabalho, principalmente com essa gurizada, eles têm que aprender a ler nota, partitura musical, aprender a grafia musical, depois domínio do instrumento, aí vem todos os ensaios. É um trabalho bem lento, até que tu vai criando um repertório para poder apresentar. Já a Orquestra Municipal não, ela está consolidada, são todos músicos profissionais, eles já conseguem em um ensaio deixar uma música pronta, enquanto que a gurizada, eu falo gurizada, a Orquestra Jovens leva meses até que uma música fica de acordo assim, para ser apresentada. Então é um trabalho bem disciplinado, né? Tem que ser disciplinado, mas que vai subindo a escadinha até se tornar uma música pronta para apresentar. Então é um trabalho que realmente é muito dedicação, né? Tanto dos instrutores, mas como deles também em casa. E é claro, a família também tem que apoiar, né? E ela apoia porque tem toda aquela questão do apoio, dos ensaios, são crianças, né? Os pais têm que trazer os ensaios, têm que trazer as apresentações. Então tudo isso é uma caminhada, né? Nada vem pronto. O que eu vejo neles assim, ó, uma autoestima, né? Eu estou tocando na Orquestra Jovem, eu canto nos eventos da manhã, eles fazem parte de uma coisa maior. E isso aumenta a autoestima, isso faz com que eles se sintam também inseridos dentro da sociedade, né? Então eu acho que é isso que realmente a música traz, o pertencimento, né? Então eles se sentem algo que é importante para eles, para a família deles e para a comunidade, né? Isso a gente vai ver depois na apresentação, eles vão estar tocando assim com orgulho, né? Eu acho que isso faz elevar o cidadão como uma pessoa, como um ser humano, melhorando a nossa sociedade. A gente estava há 2, 3 anos atrás muito preocupados, porque a gente não estava vendo uma renovação. Quando a orquestra completou 40 anos, a gente inclusive fez uma apresentação lá na Câmara de Vereadores, e a gente mostrava a nossa angústia de não estar vendo uma possibilidade de renovação. E a administração entendeu isso, de que também teria que injetar algum valor para contratar instrutores, para dar uma renovada e comprar instrumentos. E hoje eu vejo com alegria que vai ter renovação, vai ter continuidade. A Orquestra Municipal, hoje são músicos tudo já que já estão com uma certa idade e aos poucos vão saindo. E quem vai continuar? Né? Então nós já temos um legado aqui da Orquestra Jovem que vai dar continuidade. Então eu vejo isso lá na frente, uma continuidade muito bonita. Bom Retiro ainda vai ter muitos anos a sua Orquestra Municipal, né? Nessa proposta de valorizar a cultura local, fazer com que todos os munícipes se sintam agraciados, né, se sintam valorizados, seja o segmento que for, o segmento cultural que for, mas se sintam valorizados por aquilo que fazem e que isso possa tomar proporções maiores, que as pessoas possam realmente conhecer os seus trabalhos, enfim, a sua forma de expressão cultural, seja ele uma escola de samba, seja ele um artista, seja ele um cantor, seja o que for, mas que a parte da dança, enfim, nosso município, Bom Retiro do Sul, é enriquecedor, assim, é muito grande assim, o meio cultural que o nosso município tem.
E dentro desses meios, desses diversos meios, a gente está na ideia, sim, conseguindo, graças a Deus, unir a cultura e fazer com que as pessoas se sintam realmente abraçadas, acolhidas e se sintam valorizadas dentro desse processo cultural que o nosso município vem atravessando agora. É um momento diferente, eu acredito que nós precisávamos disso, de valorização, e essas expressões chegassem nos munícipes e os munícipes se sentissem realmente representados. E dessa forma eu acho que o nosso município está trabalhando e está dando certo, graças a Deus. Nossa cidade, né, sempre teve muito forte e predominante a indústria calçadista. Hoje ainda mas diversificou um pouco, né? A gente tem ainda questões de metalúrgicas, frigorífico também era muito forte, hoje se mantém, né? Então hoje são as empresas que vamos dizer assim, estão trabalhando e fortalecendo a indústria de Bom Retiro do Sul. É mostrar para a região o que Bom Retiro tem de melhor, né? Nós temos educação, nós temos saúde, nós temos um comércio forte e uma mão de obra bem qualificada. O que eu posso dizer sobre a cidade de Bom Retiro, venham conhecer. Nós temos um turismo que pode ser explorado, nós temos pessoas capacitadas, com vontade de trabalhar. Então, esse é o recado que eu deixo para quem quer vir conhecer Bom Retiro. Eu acho que Bom Retiro do Sul tem uma coisa que é muito, muito nossa, sabe? Que é a hospitalidade. Nós temos aqui um município acolhedor, hospitaleiro, e isso é fundamental para a harmonia de um município. Então isso nós não podemos perder. Essa é uma essência do povo bom-retirense, em acolher, em recepcionar as pessoas que aqui venham, porque a mim mesmo, tá? Eu não sou filho de Bom Retiro, mas fui muito bem acolhido, que eu não trocaria hoje Bom Retiro por lugar nenhum, né? Então hoje, pelo acolhimento que eu tive e que a gente ouve e presencia diariamente, esse envolvimento, essa hospitalidade da nossa comunidade bom-retirense num todo. Então eu acho que quem mora em Bom Retiro não quer sair daqui, tá? E eu mais do que ninguém. Espero que por muitos e muitos anos eu permaneça aqui, sabe? Tenho a minha família aqui e isso aqui me dá uma alegria de estar aqui, tá? Então assim, eu acho que essa é a essência que Bom Retiro não pode perder, a hospitalidade. Todo mundo quer ver o sucesso, o desenvolvimento, né? Principalmente da onde tu reside, tu vives, né? E eu, mais do que ninguém, quero ver Bom Retiro daqui a 10, 20 anos, em pleno desenvolvimento, tendo trabalho para toda a nossa população aqui, a nossa população sendo bem assistida pelo setor público, sabe? Tentando dar a todos os munícipes uma qualidade de vida melhor, uma condição de que tudo aquilo que for pertinente e responsabilidade do setor público ele possa fazer, sabe? Para dar essas condições a toda a população, que é o nosso contribuinte, é quem mantém a economia de pé, é quem mantém os serviços públicos funcionando, né? Então eu acho que a nossa expectativa para o futuro é que seja dentro dessa forma, tá? Uma tranquilidade para as pessoas que aqui vivem, dentro de uma segurança, dentro de serviços bem prestados, né? E uma harmonia, né? Entre toda a comunidade no geral. Mas uma das coisas que é essencial, que acreditam nessa cidade, acreditam nesse município. Ele é um município próspero, sabe? É como eu falei, é um município muito bom de se viver aqui, sabe? Então assim, mas para se viver bem, nós temos que fazer a nossa parte. É acreditar, é apostar naquilo que nós temos como ideal, como finalidade, como objetivo de vida, sabe? E para isso acontecer, claro que nós vamos ter que ter a nossa luta, tá? Nós como cidadão, cidadã, a gente tem que lutar por aquilo que a gente almeja, para os nossos objetivos de vida. Então assim, principalmente a nossa juventude, acredita naquilo que vocês querem, naquilo que vocês almejam para o futuro. E principalmente o respeito acima de tudo para com o próximo, né?
e dentro, principalmente mesmo dentro do seio familiar. Então isso é importante para que o futuro seja um futuro belo e assim aonde há uma harmonia na convivência.